Há algo de silenciosamente poderoso nos pequenos gestos. Um olhar demorado, um toque leve no ombro, a lembrança de um detalhe esquecido pela maioria. Essas são as manifestações invisíveis de um amor verdadeiro. Não é no clamor das palavras ou nas promessas grandiosas que o amor autêntico revela sua essência, mas na constância dos atos sutis, nos gestos quase imperceptíveis, que só podem nascer de um coração realmente comprometido. É nesse território invisível que a alma encontra o outro, não como idealização, mas como presença viva. Quando o amor é real, ele não precisa se afirmar, ele simplesmente é. Este vídeo é um convite para enxergar com os olhos da alma e reconhecer os sinais que o amor verdadeiro deixa pelo caminho. Se você já sentiu o poder de um gesto silencioso, deixe nos comentários. Eu reconheço o amor nos pequenos detalhes. Na perspectiva de Carl Jung, o amor verdadeiro não é uma projeção de nossos desejos inconscientes, mas sim o resultado de um encontro profundo entre duas almas que se reconhecem para além das máscaras do ego. Jung afirma que no início de uma relação, frequentemente projetamos no outro aquilo que desejamos encontrar em nós mesmos, nossas idealizações, medos e sombras. No entanto, com o tempo, o amor real começa quando essas projeções são desfeitas e o outro é visto como ele realmente é. É nesse estágio que os pequenos detalhes ganham importância vital. Eles não são mais apenas gestos românticos, mas expressões genuínas da alma que ama em sua inteireza. O conceito de sombra é crucial aqui. Para amar verdadeiramente, é preciso reconhecer e integrar aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Isso permite uma abertura sincera ao outro, sem expectativas ilusórias. Os pequenos gestos, então, não são feitos para agradar ou conquistar, mas para compartilhar a própria essência. É a partir dessa autenticidade que nasce a individuação, o processo em que cada pessoa se torna quem realmente é, inclusive dentro da relação. Além disso, o amor real promove a integração dos aspectos femininos e masculinos em cada indivíduo. A ternura, a escuta, o cuidado, traços muitas vezes associados ao feminino, se equilibram com a firmeza, a presença e a direção, ligados ao masculino. Nos detalhes diários, esses aspectos se manifestam e se completam, criando uma dança simbólica onde o amor não é idealizado, mas vivido. Portanto, o amor real se mostra nas pequenas ações, porque ele já não precisa ser provado. Ele foi integrado à psique e age de forma orgânica, como uma expressão natural da completude interior. O início de qualquer relação amorosa costuma ser marcado por um encantamento que muitas vezes não é sobre o outro em si, mas sobre o reflexo das nossas próprias idealizações. Para Jung, esse processo é chamado de projeção. Atribuímos ao outro características que, na verdade, pertencem ao nosso inconsciente, sejam qualidades que admiramos e desejamos possuir, sejam aspectos que rejeitamos em nós mesmos. Quando o amor é real, esse véu da projeção começa a se dissolver, e é aí que o encontro verdadeiro pode acontecer. Enxergar o outro como ele é, com suas luzes e sombras, suas vulnerabilidades e potências, exige maturidade emocional e coragem psíquica. Essa transição do amor projetado para o amor consciente costuma vir acompanhada de frustração, pois aquilo que antes parecia perfeito se revela humano. Mas é justamente nessa humanidade que mora a beleza do amor real. Ele não busca um ideal, ele se encanta com a verdade. Os pequenos gestos que antes passavam despercebidos, como lembrar de uma conversa, respeitar um silêncio, oferecer ajuda sem ser solicitado, tornam-se manifestações de um cuidado profundo e autêntico. Esse processo só é possível quando há disposição interna para o autoconhecimento. Jung dizia que encontrar-se com o outro é encontrar-se consigo mesmo. Se não fizermos o movimento de olhar para dentro, continuaremos a buscar no outro a completude que nos falta. O amor real, ao contrário, não exige que o outro nos salve ou nos complete. Ele floresce quando duas inteirezas se encontram. Os detalhes, então, ganham outra dimensão. Deixam de ser esforços para agradar e passam a ser expressões espontâneas da conexão genuína entre dois seres conscientes de si. É também nesse ponto que a relação se torna um campo fértil para a transformação.
Quando vemos o outro como ele realmente é, abrimos espaço para que ele nos veja também. Há uma reciprocidade silenciosa que brota. Não preciso mais esconder minhas fragilidades para ser amado, pois o amor real acolhe aquilo que é autêntico, mesmo quando imperfeito. Os detalhes tornam-se diálogos simbólicos entre inconscientes que já não estão em guerra, mas em cooperação. No fim da projeção, o amor deixa de ser fantasia e torna-se construção. Cada gesto, por menor que pareça, carrega a marca de uma escolha consciente. O cuidado com o tom de voz, a atenção aos sentimentos do outro, o esforço por compreender suas experiências. Tudo isso ganha peso simbólico porque revela uma disposição interna real. Não se trata de agradar por obrigação ou de manter uma imagem idealizada, mas de nutrir algo que é maior do que o ego de cada um. E é justamente por isso que os pequenos detalhes se tornam tão importantes. Quando não mais dependemos das projeções, aprendemos a olhar com profundidade. Um gesto sutil como preparar uma refeição com carinho, observar o cansaço do outro e oferecer apoio, ou simplesmente escutar com atenção verdadeira, passa a ser mais eloquente do que qualquer declaração apaixonada. Esses são os momentos em que o amor real se revela, não gritando, mas sussurrando através da presença. O amor que sobrevive ao fim da projeção é aquele que não precisa mais de grandes gestos para se afirmar, porque ele se sustenta na verdade do dia a dia. Ele conhece os limites e os respeita, conhece as feridas e as acolhe, conhece os desejos e os honra. Ele não idealiza, mas reconhece. E, no reconhecimento, floresce a intimidade que só é possível quando o outro não é mais um espelho do que queremos ver, mas um ser único com quem escolhemos caminhar. Assim, o fim da projeção não é o fim do amor, é o início da sua manifestação mais profunda. É quando o amor se torna real e, por isso mesmo, começa a se manifestar nos menores detalhes. O amor verdadeiro é terreno fértil para o surgimento da sombra, aquele lado oculto da psique que Jung descreveu como o conjunto de aspectos reprimidos, negados ou desconhecidos da nossa personalidade. Muitas vezes, imaginamos que a sombra se manifesta apenas em atitudes negativas, como raiva ou ciúmes. No entanto, ela também se revela de maneira sutil, especialmente nos pequenos gestos do cotidiano. É justamente aí, nos detalhes, que o inconsciente encontra espaço para se expressar com mais liberdade. Quando duas pessoas estão envolvidas em uma relação profunda, suas sombras inevitavelmente entram em contato. O modo como uma pessoa responde ao silêncio do outro, à ausência momentânea, a uma pequena crítica ou até mesmo a um elogio, pode trazer à tona emoções intensas que não condizem com o estímulo em si. Por que um comentário simples provoca tanto incômodo? Por que um gesto banal é interpretado como rejeição? A resposta está na sombra. Os pequenos detalhes agem como espelhos simbólicos que revelam conteúdos não resolvidos que habitam a psique. Esses momentos são oportunidades preciosas para o crescimento, mas apenas quando há consciência. No amor real, os parceiros se permitem olhar para essas reações com curiosidade em vez de julgamento. O gesto do outro que desperta desconforto não é mais visto como uma ameaça, mas como um convite para examinar aquilo que está oculto dentro de si. O detalhe, então, ganha valor simbólico, não apenas como comportamento externo, mas como sinal interno de algo que precisa ser integrado. É na atenção aos detalhes que podemos perceber quando estamos agindo a partir da sombra. A impaciência ao responder uma pergunta simples, a indiferença disfarçada de ocupação, o distanciamento emocional escondido atrás de justificativas racionais, tudo isso são linguagens simbólicas que o inconsciente usa para nos mostrar onde ainda há trabalho a ser feito. O amor real é aquele que não ignora esses sinais, mas os escuta com a sensibilidade de quem sabe que o verdadeiro encontro começa dentro de si. Jung nos lembra que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Nas relações, isso significa que a sombra ignorada tende a se repetir em padrões destrutivos, sabotando a conexão autêntica. O parceiro torna-se, sem querer, o canal pelo qual a sombra se manifesta. E se não estivermos atentos, começamos a responsabilizá-lo por sentimentos que na verdade são nossos.
O amor real rompe esse ciclo. Ele nos convida a observar os próprios gestos, as microações e reações que revelam nossos conflitos internos. Mas a sombra não é apenas dor ou ferida. Ela também contém potenciais adormecidos. Quando acolhemos aquilo que antes rejeitávamos em nós, tornamo-nos mais inteiros. E essa inteireza se reflete no modo como amamos. Um gesto de cuidado que antes pareceria desconfortável, como demonstrar vulnerabilidade, pedir perdão ou abrir espaço para o outro ser quem é, passa a fluir com mais naturalidade. O detalhe, antes contaminado por inseguranças inconscientes, agora carrega a marca da verdade interior. É fundamental perceber que os gestos cotidianos, por mais simples que pareçam, são carregados de simbolismo. O modo como olhamos, como tocamos, como respondemos às necessidades do outro, tudo isso é expressão do nosso estado psíquico. Se estamos em paz com nossa sombra, nosso amor também se torna mais leve e verdadeiro. E não é coincidência que, nesses momentos, os detalhes ganhem ainda mais profundidade. Um carinho inesperado, uma palavra de apoio no momento certo, o silêncio respeitoso, tudo se transforma em linguagem de alma. Portanto, quando dizemos que o amor real se manifesta nos pequenos detalhes, estamos afirmando que é justamente neles que o inconsciente se expressa com maior clareza. O amor consciente não busca perfeição, mas verdade. Ele compreende que cada gesto carrega uma história psíquica e que aprender a decifrar essa linguagem é parte essencial do caminho para a intimidade profunda. Amar, então, é também um ato de escuta. Escutar o outro, escutar a si mesmo e escutar os símbolos silenciosos que a sombra insiste em sussurrar. Ao reconhecermos a linguagem da sombra nos detalhes, não apenas fortalecemos o vínculo amoroso, como também damos um passo importante em direção à nossa própria individuação. É nessa escuta simbólica que o amor deixa de ser apenas emoção e passa a ser transformação. Dentro da psicologia analítica de Jung, o amor verdadeiro não pode ser plenamente vivido sem a integração dos arquétipos do feminino e do masculino, a ânima e o ânimos. Esses aspectos presentes em todos os indivíduos, independentemente do sexo biológico, representam forças psíquicas complementares que, quando harmonizadas, possibilitam relações mais conscientes e equilibradas. É justamente nos pequenos gestos do dia a dia que essa integração se revela de forma mais clara, pois neles o inconsciente manifesta o nível de harmonia interna que conseguimos alcançar. A ânima representa a dimensão do feminino na psique do homem. Sensibilidade, intuição, empatia, acolhimento. Já o ânimos é o princípio masculino na psique da mulher. Firmeza, lógica, ação, direção. Quando esses elementos estão desequilibrados, projetamos no parceiro aquilo que ainda não desenvolvemos em nós. O homem projeta sua ânima na mulher, esperando que ela preencha sua sensibilidade negada. A mulher projeta seu ânimos no homem, esperando que ele ofereça a direção ou a força que ela ainda não reconheceu dentro de si. Essas projeções, como vimos anteriormente, podem gerar frustração e conflito. Porém, quando há esforço interno para integrar esses aspectos, a relação amorosa se transforma. O homem que acolhe sua ânima torna-se mais atento às sutilezas emocionais, mais presente nos detalhes que exigem escuta e empatia. Ele já não teme sua sensibilidade e por isso consegue oferecê-la de forma autêntica. A mulher que integra seu animus expressa sua força sem agressividade, sua clareza sem rigidez e sua autonomia sem abrir mão da ternura. Esses gestos, quando somados, criam uma linguagem amorosa rica em nuances, onde um olhar carrega firmeza e acolhimento ao mesmo tempo, onde uma atitude simples transmite segurança e cuidado. Nos pequenos gestos do cotidiano, essa integração se manifesta com força simbólica. O café preparado antes do outro acordar, a escuta silenciosa durante um momento de angústia, a coragem de propor uma conversa difícil com respeito e afeto, tudo isso mostra que o amor deixou de ser uma troca de necessidades e passou a ser uma expressão da própria completude interior. A presença do ânimos e da ânima em equilíbrio permite que a relação seja um espaço de expansão e não de dependência. Esse equilíbrio também impede que o relacionamento
seja contaminado por padrões de poder e dominação. Em vez de uma dança onde um domina e o outro se submete, o que se vê é uma troca harmônica, em que cada gesto, por menor que seja, carrega em si o reconhecimento do outro como um igual. Não há superioridade nem inferioridade, há respeito, e esse respeito é percebido nas atitudes cotidianas, no tom de voz, na disposição para ouvir, na forma como as decisões são compartilhadas. Nada disso precisa ser anunciado com grandiosidade, basta que seja vivido com verdade. Jung acreditava que a integração da ânima e do ânimos era essencial para o processo de individuação. Sem essa integração, ficamos presos a estereótipos de gênero que limitam nossa expressão emocional e afetiva. O homem que rejeita sua ânima se torna endurecido, distante, incapaz de perceber os sinais sutis do amor. A mulher que recusa seu ânimos pode tornar-se passiva, insegura, dependente. O amor real, ao contrário, exige que ambos resgatem essas forças internas e aprendam a expressá-las com naturalidade. Nos detalhes, essa transformação torna-se visível. Um simples toque pode carregar ternura e firmeza ao mesmo tempo. Um conselho pode vir com doçura e clareza. Uma decisão pode ser compartilhada sem anular a liberdade individual. Isso acontece porque a psique está em harmonia e o outro já não é visto como um complemento, mas como um companheiro de jornada. É esse tipo de amor que sobrevive às adversidades, porque não está baseado em carência, mas em presença. O verdadeiro equilíbrio entre o masculino e o feminino não está na igualdade de papéis, mas na integração simbólica desses princípios dentro de cada um. É um estado interno que se reflete nos relacionamentos. Quando o amor é real, essa integração se manifesta com espontaneidade. Não há necessidade de provar, conquistar ou impressionar. O gesto mais simples se torna poderoso porque vem carregado de autenticidade. É o masculino e o feminino dançando juntos na alma de quem ama. E é por isso que os pequenos detalhes dizem tanto. Eles são a expressão viva de uma psique que encontrou seu próprio centro e agora pode amar sem medo, sem dependência, sem máscaras. Um amor que nasce da completude e floresce no gesto cotidiano. No coração da psicologia junguiana está o conceito de individuação, o processo contínuo e profundo de tornar-se quem se é verdadeiramente. Esse caminho não é linear, nem isento de conflitos, pois exige o confronto com as camadas mais inconscientes da psique, a integração da sombra, a dissolução das projeções e o acolhimento dos opostos internos. É uma jornada de descoberta que, embora pessoal, frequentemente encontra no amor o seu espelho mais potente. Quando o amor é real, ele não apenas acompanha esse processo, ele o impulsiona. E é justamente nos pequenos detalhes do dia a dia que essa transformação silenciosa se manifesta. Ao contrário das narrativas românticas que prometem plenitude por meio do outro, o amor verdadeiro, sob a ótica de Jung, é aquele que estimula o autoconhecimento. Ele não busca preencher um vazio, mas revelar aquilo que já existe em potência dentro de cada um. O parceiro amoroso, nesse contexto, torna-se um catalisador da individuação, não por idealização, mas por ser presença viva, desafiadora e acolhedora. É nas pequenas atitudes que isso se revela. Ao respeitar o espaço do outro, ao incentivar a autonomia, ao reconhecer as feridas sem tentar curá-las por completo, mas oferecendo apoio verdadeiro. Esses gestos sutis são marcos simbólicos de um amor que transforma. Cada relacionamento profundo é, inevitavelmente, uma jornada iniciática. A convivência íntima nos coloca diante de espelhos contínuos. As reações emocionais, os conflitos, os silêncios, as palavras não ditas, tudo fala daquilo que ainda precisa ser integrado. Quando há amor real, há também disposição para caminhar lado a lado nesse percurso. O amor torna-se então um laboratório sagrado, onde a alma pode se expandir. E essa expansão não se dá por grandes reviravoltas, mas pela repetição amorosa dos pequenos gestos. É o bom dia dito com atenção, o cuidado em não interromper o outro, o toque que acolhe sem exigir. São nesses gestos que a individuação encontra sustentação. Esse tipo de amor não é conivente com estagnação.
Ele nos provoca a crescer, a questionar nossos padrões, a sair da zona de conforto emocional, mas o faz com ternura e não com imposição. O amor real não deseja moldar o outro à própria imagem, mas compreende que a diferença é parte essencial da totalidade. Cada parceiro, ao se desenvolver individualmente, contribui para o crescimento mútuo da relação. Assim, o relacionamento se torna uma entidade viva, com ritmo próprio, alimentado por dois indivíduos que se permitem evoluir. Jung nos ensina que não há verdadeira individuação sem relacionamento. É na troca com o outro que somos desafiados a lidar com nossos próprios limites. O ego, ao se confrontar com a alteridade, é forçado a reconhecer que não é o centro absoluto da experiência. O amor, então, torna-se uma experiência alquímica. Algo em nós morre para que algo novo possa nascer. E cada gesto amoroso, por mais simples que seja, contribui para esse processo de transformação simbólica. A repetição dos pequenos detalhes carrega em si um sentido ritualístico. O preparo do alimento, o cuidado com a presença, a escuta ativa, a escolha das palavras, tudo isso, quando feito com consciência, atua como símbolo de compromisso com o processo de individuação do outro e de si mesmo. Amar nesse contexto é também ser testemunha do crescimento do outro e permitir que o outro testemunhe o nosso. É caminhar juntos não para se fundir, mas para se tornar mais inteiros. Essa perspectiva transforma completamente a ideia tradicional de amor. Ele deixa de ser uma busca por fusão e passa a ser um convite constante à diferenciação. A individualidade de cada parceiro não ameaça a relação, mas a enriquece. Os detalhes, então, não são mais vistos como obrigações ou provas de afeto, mas como manifestações espontâneas de uma alma que se sente livre para amar. O amor real reconhece a imperfeição como parte da jornada. Ele não exige que o outro seja sempre coerente, sempre disponível, sempre emocionalmente estável. Ele compreende que o ser humano está em construção e é justamente nessa impermanência que reside a beleza da conexão. A individuação, longe de afastar os parceiros, aprofunda o vínculo, pois cria uma base sólida de autenticidade, respeito e presença. E é por isso que, quando o amor é verdadeiro, ele não se revela em grandes promessas, mas nos pequenos atos, porque é nesses atos que mora a verdade da alma. O gesto mais simples, quando nascido da individuação, carrega em si a força simbólica de uma vida inteira em transformação. Amar nesse nível é permitir que o outro exista em sua totalidade, e ao fazer isso, permitir também a si mesmo florescer. O amor verdadeiro não é feito de grandes promessas ou gestos espetaculares. Ele se revela no silêncio que escuta, no toque que conforta, na presença que sustenta. Quando deixamos de projetar, acolhemos a sombra, equilibramos o feminino e o masculino e nos comprometemos com o processo de individuação, cada detalhe da vida cotidiana passa a carregar um novo significado. O que antes parecia banal se transforma em símbolo. O amor, então, deixa de ser idealização e se torna presença viva, uma força silenciosa que constrói, transforma e integra. Neste vídeo, exploramos como os princípios da psicologia analítica de Carl Jung podem nos ajudar a enxergar o amor com mais profundidade, não como um conto de fadas, mas como uma jornada simbólica de evolução e verdade. Se você sentiu que este conteúdo falou à sua alma, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E mais, continue sua jornada assistindo ao conteúdo que está aparecendo na tela. Ele foi feito para aprofundar ainda mais essa reflexão. A verdadeira transformação começa nos pequenos detalhes, e é neles que o amor real se manifesta.